Queridos amigos, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo do nosso estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4. Ainda estamos na primeira parte, capítulo 4, nas estradas de Jope. Esse é o vídeo 3 deste capítulo. A temática aqui é um colóquio ternoroso, muito lindo, entre Saulo de Tarso e Abigail. Eles estavam noivos, pretendiam se casar dali a 6 meses e começam a fazer as suas confissões, suas promessas de amor e planejar o futuro auspicioso que se descortinaria em breve, né? Mas este vídeo ele é mais especial não tanto por conta desse diálogo emocionante. Saulo de Tarso e Abigail, pensamos nós, eles podem ser interpretados psicologicamente como as nossas polaridades humanas. O ânimos, aquele ser guerreiro, bravo, intimorato, intrépido, que era o doutor da lei Saulo de Tarso, e o ânima, que é aquela nossa porção feminina, delicada, sutil, todo o coração, que é Abigail. Então é interessante porque nesta parte final do capítulo, Saulo de Tarso e Abigail se mostram como polaridades bem definidas, e as expressões de carinho e de afeto que eles trocam nos dão preciosas lições. É o que nós vamos tentar avaliar, perquirir nesse vídeo. Bom, Emmanuel vai começar dizendo que, retomando um pouco do vídeo anterior, Abigail estava preocupada porque ela estava prestes a se casar com Saulo de Tarso e não tinha nenhuma notícia do seu irmão Gesiel. Saulo, então, pede que ela não chore, não se acabrunhe mais, que ele irá fazer tudo o que for possível para reaver o irmão dela. E ele chega a dizer: se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso ele esteja vivo. Então ele fala de mobilizar tropas para poder ir atrás de Gesiel e tenta dar um novo rumo à conversa, a fim de que ela não alimente aquelas tristezas, aquela melancolia muito natural. E então ele diz que do combinado, que Dalila, a sua irmã, iria levá-la em breves dias ela para conhecer os pais de Saulo de Tarso, a fim de já conseguir esta aprovação da família, né, nas prévias do casamento. E aí Emmanuel vai narrar, eu não saberia aqui repetir de uma forma tão bela quanto, né, as blandícias cariciosas daquele local divino, as sombras dos tamareiros e pessegueiros, os pássaros cantando e passando as voaçantes, e as promessas de amor que esse casal de profundo afeto mútuo começava a trocar entre si, né? E aí Emmanuel vai dizer, Saulo de Tarso dizendo: Abigail, disse retendo-lhe a mãozinha entre as suas, a natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que ansiedade te esperei no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Saulo, ele sempre foi obstinado. Então, embora ele fosse um jovem com os seus anseios de mocidade, como Emmanuel vai narrar, como qualquer jovem saudável da sua época, ele houvera decidido se entregar ao estudo das leis divinas e ao exercício dessa função no sinédrio, até que pudesse conhecer e encontrar a sua eleita, a mulher que ele elegeria para ser a mãe de seus filhos e a sua companheira para a vida inteira. E ele reconhece em Abigail essa eleita, com todos os seus patrimônios morais, os seus potenciais de alma e suas virtudes, que acabou enchendo o seu coração de alegria. E Abigail, nessa troca ternorosa de sentimentos, de emoções elevadas,
vai dizer que ela nunca havia perdido a esperança, que mesmo nos momentos graves em que a dor assomou a sua porta, ela perdeu a mãe muito jovenzinha e recentemente perdeu o pai numa cena lamentável, quando o Jochebed foi reivindicar a manutenção das suas posses a Licínio Minúcio. O seu irmão houvera se apartado dela, flagiciado na sua frente e depois preso e agora entregue, como escravo às galeras romanas. Então ela tinha passado por dores excruciantes, por provas muito sérias, muito graves, que houvera deixado seu coração sensível muito compungido. E que agora Saulo de Tarso era o seu ânimo refeito, as suas esperanças para uma vida harmoniosa e feliz. E Emmanuel vai reproduzir o diálogo dela. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. E ela vai continuar. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me, por amor à tua vida e ao teu nome. E eu costumo dizer que quando eu li das primeiras vezes esta obra, eu fiquei até um pouco enfadada com esse diálogo, admito, embora seja algo extremamente bonito, mas talvez por ainda ser muito jovem e não ter tido as experiências de vida, eu não tinha penetrado na essência desses ensinamentos. Há uma leitura superficial e imatura psicologicamente. A gente pode ter um engano e um equívoco de achar Abigail condescendente e até submissa, subserviente a Saulo. Como assim? Te entrego a minha vida e você, Saulo de Tarso, agora vai ser o meu grande ideal. Por amor à tua vida e ao teu nome, eu vou fazer de tudo. A grande questão, e que só agora eu consigo compreender um pouco, é que Abigail era um espírito elevado numa tarefa de extrema renúncia e abnegação. O fato de você renunciar dos seus próprios sofrimentos, calar a sua dor, para dar lugar, no ato de extrema esperança, a um amor que está sendo construído, é definitivamente, antes de tudo, uma grande prova de fé. É ter uma capacidade e um desejo de se reconstruir. É acreditar nos seus potenciais de alma, nos seus dons espirituais. E mais que isso, ama aquele que doa, aquele que liberta, aquele que permite que o amor floresça em seu coração. Observe que em todo esse colóquio, pelo menos por parte de Abigail, não há nenhum discurso de posse. Pelo contrário, há um discurso completamente libertador, de submeter-se aos desígnios divinos com respeito àquela relação que estava começando a nascer. Então, dessa vez, eu consigo entender um pouco do espírito elevado de Abigail e ela, sem sombra de dúvidas, cresceu aos meus olhos. Saulo de Tarso já houvera percebido toda essa profundidade e toda essa elevação do espírito de Abigail, porque ele diz assim: és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então era a companheira eleita por ele, era a pessoa que ele houvera escolhido para, naqueles momentos graves, acerenar-lhe o coração enfervilhado de tormentos. Foi a pessoa que ele escolheu para apaziguar os seus instintos, os seus anseios mais intrépidos e algumas vezes até agressivos. E aí Emmanuel vai narrar que ele continua: serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz.
Nossa casa será um templo. O amor a Deus será a sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. E eu achei interessante essa passagem porque existem diversas conjunturas familiares, inclusive não heterossexuais, né, na sociedade atual. Mas analisando aqui a conjuntura de Saulo de Tarso e de Abigail, que é o foco desse livro, nós analisamos o seguinte: muitas vezes, principalmente neste caso aqui, né, em que o homem, como no caso de Saulo de Tarso, trabalha fora, no caso dele um doutor da lei, enquanto ele faz essas excursões e ele está ausente de casa, é ela que ficaria no lar, criando aquela atmosfera salutar, aquela psicosfera elevada, educando, dando as primeiras lições morais aos filhos. E isso promove o sustentáculo de um verdadeiro lar edificado nos patrimônios morais mais elevados. Então essa é uma tarefa importantíssima, elevada, muitas vezes até mais elevada do que a própria tarefa de Saulo de Tarso fora do lar. E isso sempre causou muita confusão. Quando o próprio apóstolo Paulo escreve sua epístola aos Coríntios, lembrando as mulheres de Corinto dessa função do lar, ele não raras vezes foi acusado de machista, de querer dizer que o lugar de mulher é dentro de casa, mas nós entendemos que não foi bem assim. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava querendo era enaltecer o papel feminino nessa conjuntura social. Nós precisamos entender que o Cristo sempre nos mostrou que é no lar edificado conforme os padrões éticos mais elevados que nós vamos plantar a semente para o panorama que irá ser descortinado na humanidade como um todo. Então nós precisamos deixar isso bem claro. O próprio Jesus tem uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, que ele vai dizer isso. Foi quem inaugurou o autêntico feminismo. Jesus elevou a mulher num patamar apoteótico, escolhendo uma mulher para ser a repórter da sua ressurreição, elevando a condição de Maria Santíssima, a mãe da humanidade inteira. Então, nós precisamos entender o papel elevado da mulher que Emmanuel narra nesta obra e que vai se repetir inclusive no Evangelho de Jesus. Então o diálogo enternecedor continua e tem uma parte que Emmanuel vai dizer o seguinte: acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, Saulo tivera o heroísmo sagrado de sobrepor às disposições da lei as próprias tendências naturais. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo até que atingisse o tálamo nupcial. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Isso é interessante. Saulo de Tarso, ele não era um eunuco, como Emmanuel vai se referir na obra Vida e Sexo. Ou seja, ele tinha todas as potências sexuais de um jovem absolutamente normal, que tem hormônios, que tem desejos, que tem anseios, que tem anelos. Mas o que ele fez? Com base no seu esforço de vontade e no ideal superior que ele elegeu, ele sobrepôs todos esses anseios sensualistas, materiais, né, de gozo mais imediato ao ideal superior, que era o amor à lei, o amor a Deus. Então, ele utilizou esse ideal superior como uma forma de nutrir as esperanças para quando ele conheceria aquela que seria sua eleita e poderia formar o lar. E ele acreditava que ele deveria se manter casto. Então é isso que Emmanuel revela. Saulo de Tarso era casto, assim como Abigail.
E ele preservava essa castidade sexual a fim de que no tálamo conjugal estabelecesse essa primeira núpcia com a sua eleita, com a sua esposa. Então, meus amigos, o que eu acho interessante dessa passagem de Paulo Estevão é justamente isso. Saulo de Tarso dizer que ela é o coração do seu cérebro. Veja que os dois extremos, eles, na verdade, têm seus prós e contras. Mas quando Saulo de Tarso e Abigail se juntam, há uma alquimia perfeita entre os dois. E é justamente esta alquimia, este equilíbrio entre as nossas polaridades que nós devemos alcançar e obter. O equilíbrio entre essas polaridades que nós trazemos dentro de nós, no nosso psiquismo, vai ser o ideal para que nós possamos obter o aperfeiçoamento moral e possamos nos planificar interiormente. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.